voltei com o nosso segundo vídeo do canal. O tutorial de hoje é dessa maquiagem, utilizando somente as sombras da paleta Naked 3, lá da loja Vício de Mulher. Foi a primeira vez que eu usei e adorei o resultado. Espero muito que vocês gostem também. O meu brinco é lá da loja Flor de Café Brasil. Olha que lindo, gente, uma festa. Maravilhoso. Então, bora lá conferir o tutorial comigo? Vamos começar aplicando um corretivo na pálpebra móvel. Pode ser qualquer corretivo, o seu corretivo do dia a dia, só para ajudar a fixar a sombra na pálpebra. E também porque eu sei que todo mundo tem um corretivo em casa, então fica mais fácil usar um corretivo do que um fixador de sombra. Eu vou aplicar com o dedo mesmo, pegar um pouquinho e aplicar em toda a pálpebra móvel. Vamos aplicar um pouquinho também aqui abaixo. Apliquei o corretivo, agora eu vou começar com as sombras. Com um pincelzinho de marcar côncavo, esse é o da Contém 1 grama. É um pincelzinho cônico assim, ó, pra marcar a pálpebra móvel, tá, gente? Eu vou começar aplicando a sombra. É uma sombra marrom café bem escura. O nome dela é Dark Side. E vou aplicar no côncavo, bem na dobrinha do olho aqui, ó. E não passa aqui do final do olho, tá? Só até o... Chegou no finalzinho do olho, para. Fazendo movimentos de vai e vem pra marcar bem a dobrinha do olho. Esse truquezinho é legal pra quem tem a pálpebra gordinha e essa marcação não fica bem visível. Então você meio que vai fazer uma marcação imaginária com essa sombra marrom. Fiz a marcação. Agora eu vou pegar um pincel que é de esfumar, redondinho. Esse aqui é o 06 da Luciane Ferraz. Ele é um pincelzinho de esfumar menorzinho. E vou pegar e vou esfumar essa sombra marrom que a gente aplicou no côncavo. Com movimentos de vai e vem. Ou circular, tanto faz. Pode intercalar os dois. Chegou aqui no final do olho, pega e varre essa sombra pra baixo, meio que pra fechar aqui embaixo que não tem sombra, tá? Bem aqui no cantinho do olho. Agora que eu marquei o côncavo, tá bem marcadinho, como eu gosto, eu vou pegar um jumbo branco direto aqui na pálpebra. Só toma um cuidado que eu vou aplicar esse jumbo só até a metade da pálpebra, tá? Porque pra outra metade eu vou usar sombra preta, então eu não preciso que a sombra fique pigmentada. Somente pra sombra clara, então eu vou aplicar ele pra pigmentar a minha sombra clara. Pego um pouquinho mais no dedo e vou dando batidinhas para potencializar. Eu quero que esse jumbo branco fique bem concentrado e deixe minha pálpebra bem clarinha.
que eu ultrapassei aqui, ó, eu vou voltar com o meu pincel de esfumar pra retirar esse junto. Agora eu vou pegar um pincel de pálpebra. Esse é o 08 da Luciane Ferraz. E vou aplicar a sombra Dust. É a segunda sombra da paleta. Ela é um rosa clarinho, levemente cintilante. Vou pegar um pouquinho do pincel e vou depositar, dando batidinhas em toda a região que eu apliquei o jumbo branco. Desde o início do olho até o meio. Agora eu vou aplicar a sombra Limite. É a quarta sombra do início da paleta. Esse sim é um rosa cintilante, bem Barbie. E eu vou aplicar com um pincel de esponjinha, pequenininho assim. É o único que eu tinha aqui à mão, um pincelzinho de esponjinha. Porque eu quero que essa sombra fique bem potencializada na minha pálpebra. Eu vou aplicar essa sombra em cima da sombra clarinha que a gente aplicou anteriormente, dando batidinhas também, tá? Eu vou voltar com um pincel sujinho de sombra marrom e vou delimitar aqui o espaço porque eu ultrapassei, ó. Então eu quero que esse marrom fique bem marcado. Então eu vou pegar um pouquinho mais e vou marcar bem ele aqui, ó. Pronto. Agora eu vou pegar um lápis preto. Esse é o lápis preto da Avon, normal, um lápis de olho preto. Acho que esse é o lápis delineador para esfumar da Avon. E esse restinho de pálpebra aqui no canto que ficou sem sombra, eu vou fazer uma marcação com o lápis preto. Vou dar uma puxadinha e vou marcar aqui sem medo, tá? Escureci com lápis para criar uma base para minha sombra preta. Não precisa esfumar, não precisa fazer nada, é só mesmo uma base para sombra preta. Agora eu vou pegar um pincel com as cerdas mais firmes, um pincel de pálpebra normal, mas com as cerdas mais firminhas. Esse é da Elf. Eu vou pegar a sombra, última sombra da paleta, a Black Heart, que é um preto bem escuro e opaco, e vou aplicar por cima desse lápis preto, dando também batidinhas, depositando a sombra preta. Não precisa se preocupar em fazer acabamento aqui no final do olho, porque a gente vai depois arrumar com corretivo, tá? Então só pode encaixar bem o pincel aqui no finalzinho do olho e aplicar a sombra preta. Pronto. Apliquei, ficou bem pretinho, mas vocês estão vendo que tem uma marcação entre a sombra rosa e a preta? A gente vai tirar essa marcação em seguida. Agora, a gente vai esfumar essa sombra preta
e me mesclar com o marrom que a gente aplicou anteriormente. Então, eu vou pegar um pincel limpinho de esfumar, esse aqui é o da Revlon, e vou esfumar a bordinha desse preto em movimento de vai e vem. Aqui no final, eu encaixo o pincel bem no final do olho e faço um círculozinho, assim, um movimento circular. Porque ele dá meio que um acabamento bonito pro final do olho. Vou trazer só o que tá no pincel aqui pro meu côncavo. Dá uma escurecida. Pronto. Já tirei a marcação das bordas do preto. Agora eu vou tirar essa marcação aqui. Eu vou então pegar o meu pincel de esponjinha novamente, sujar naquela sombra Limite, aquele rosa mais clarinho, e dar batidinhas aqui em cima da marcação onde está o preto. E com o outro lado da esponjinha que tá limpinho, eu vou meio que arrastar o preto pra cima do rosa. Agora com o pincel sujinho de sombra preta, eu vou fazer a mesma coisa, dar batidinhas pra mesclar as duas sombras. Gente, só com o pincel sujinho, tá? Não vai pegar mais sombra que vai estragar. E dou batidinhas. E pronto, a gente retirou já a marcação que tinha ali no meio. Agora o próximo passo, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Vou pegar o meu lápis da NYX, que um lado é de iluminar, outro lado é de corrigir a sobrancelha. E vou pegar essa ponta rosinha, que é um lápis bege rosado, e vou aplicar desde o início da sobrancelha até o final. Apliquei. Agora com o dedo eu vou esfumar dando batidinhas aqui só pra retirar a marcação, tá? Retirei a marcação. Eu gosto sempre de voltar com o pincel que eu esfumei o côncavo, que foi esse da Luciane Ferraz, com um pouquinho da sombra marrom no pincel e voltar a fazer o degradê para dar acabamento. E fico trabalhando aqui nessa sombra para parecer que ela sumiu na pálpebra, que o preto foi do marrom e foi. Agora eu vou aplicar uma sombra iluminadora. Eu vou utilizar a mesma sombra que a gente aplicou na pálpebra móvel, a primeira sombra que a gente utilizou, a Dust, com o mesmo pincel de pálpebra. Eu vou aplicar aqui no arco da sobrancelha até o final. Não aplico aqui na frente, aqui no começo, somente do arco pro final. Eu vou usar um pigmento da Vult, que é uma sombra iluminadora, um pigmento, que a cor dela, se eu não me engano, é a 01, não tenho certeza, tá? Mas é uma sombra branca, fruta cor. Ela já é velhinha, então eu não sei ao certo a cor. Com o dedo mesmo, vou pegar um pouquinho e vou aplicar no arco da sobrancelha com um dedo limpo. Eu vou espalhar.
Agora a gente vai aplicar um glitter sobre a sombra clarinha da paleta. Mas antes eu vou aplicar um fixador de sombras. Eu vou utilizar esse da Yes Cosmetics, que ele é líquido, transparente. Aplicar um pouquinho sobre a sombra rosada e espalhar com o dedo, com batidinhas. Não espero secar. Vou utilizar um glitter da Catherine Hill. Esse glitter, ele é muito, muito, muito bonito. A cor dele, glitter fino holográfico. Ele tem pigmentos, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Foca a câmera no glitter. Ó. Ele tem várias cores de pigmento, rosa, verde, roxo. Ele é bem colorido. E ele é bem funcional, porque ele combina com vários tons de sombra. Então, eu vou aplicar com o dedo em cima da sombra rosa e do nosso degradê de sombras. Agora eu vou delinear os olhos, eu vou pular essa parte, porque eu quero fazer um vídeo só explicando como faz delineado de gatinho, que é esse puxadinho. Vou voltar então com o delineado e com os cílios postiços. Já volto. Pronto, meninas, voltei. Agora com o delineado e os cílios postiços. A minha colinha ainda tá branquinha porque tá secando. Enquanto a minha cola seca, esperar minha colinha ficar transparente, eu vou finalizar com vocês aqui abaixo do olho. Eu quero algo bem clean, então eu vou utilizar somente um lápis bege na linha d'água e uma sombra marrom, a mesma sombra marrom que a gente marcou o côncavo, eu vou utilizar abaixo do olho para dar marcação. Então vamos lá. Vou utilizar o pincelzinho que vem na Naked, na paleta, com a sombra Dark Side, a marrom café, que a gente utilizou para marcar o côncavo. Vou aplicar aqui abaixo do olho, bem rente ao delineado, até onde eu tenho cílios. Eu não vou trazer até aqui no canto interno. Eu vou com a sombra marronzinha, somente até onde eu tenho cílios. Finalizei a marcação, eu vou voltar com o lápis bege aqui na linha d'água. Pra deixar essa região bem limpinha, um olho bem aberto. E agora eu vou aplicar máscara para cílios, bastante máscara. Quando a gente não usa muita sombra aqui embaixo, é legal deixar os cílios bem destacados. Agora eu vou aplicar máscara para cílios, eu vou usar a minha The Colossal da Maybelline. Essa máscara todo mundo tem em casa, né? É maravilhosa. Só para ajudar a unir os meus cílios naturais com os postiços. Para os olhos é isso. Agora a gente vai limpar essa sujeirada toda que a gente fez.
E vou terminar minha pele com vocês. Eu tô com base, contorno, pó. Falta passar o blush, o iluminador e o batom. Então agora eu vou usar o pincel de pó pra varrer toda a sujeira que caiu aqui abaixo. Eu vou voltar então com o mesmo corretivo que a gente utilizou como fixador de sombra na pálpebra móvel. Eu vou usar o Studio Finish Concealer na cor NC35 da MAC. Com uma esponjinha. Lembra que eu falei pra vocês não se incomodar, que a gente ia corrigir aqui abaixo dos olhos? Então, a gente vai agora, com a esponjinha, acertar essa região. Então, como você faz? Encaixa a esponjinha rente ao delineado, ao acabamento e varre para baixo. E vai esfumando. Com um pincelzinho de esfumar, um pozinho translúcido. Esse é o da Darlos cor 00. Vou passar aqui onde a gente aplicou o corretivo, pra não deixar essa região com brilho. E ficar tudo no lugar. Agora eu vou aplicar o blush. Eu vou usar esse blush da Vult. A cor é o 05, com um pincelzinho de blush redondo. Como iluminador, eu vou usar o meu queridinho da Intense. Quatro pinguinhos. 2. Ai, gente, eu adorei essa maquiagem. Ficou tão linda. E agora eu vou passar um pouquinho do meu Soft and Gentle da MAC. Só aqui embaixo, pra deixar bem iluminado como eu gosto. E pronto. Agora o batom da Natura Una, cor rosa 62. Esse batom é mate, é lindo, é divo demais. Vamos passar ele comigo então. Meninas, voltei! Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final da maquiagem. Delineado de gatinho, sombras com tom de lilás, rosa, com bastante glitter e um batom lindo rosa mate da Natura. Então, se você gostou, clique no gostei pra mim, pra me ajudar na divulgação do vídeo, se inscreva no meu canal, me acompanhe nas redes sociais e também acesse o blog para conferir a lista de todos os produtos usados. Um beijo e até o próximo tutorial.